Salmos 91, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus e Pai, rendemos graça ao teu nome nesta noite. Nós cremos no poder da tua palavra, porque a tua palavra é profecia de Deus para as nossas vidas. Rendemos graça diante de ti. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, para receber a tua mensagem conforme tu queres nessa noite, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Nós fizemos questão de ler todo o Salmo 91, todos os versículos, mas eu quero frisar com os irmãos nessa noite, voltada ao tema da mensagem que Deus colocou ao meu coração, o versículo de número 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Acoplando e concluindo-se no versículo de número 3, que é o versículo base, o verso base, para a mensagem desta noite, que diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O tema da mensagem desta noite é: quem pode vencer o laço do passarinheiro? Quem pode vencer o laço do passarinheiro? O Salmo 91 para muitos servem de amuletos. Tem pessoas que pensam que basta apenas abrir a Bíblia no Salmo 91, colocar na estante de sua casa, colocar na cabeceira da cama, colocar no criado mudo, e automaticamente nenhum mal vai lhe acontecer. Tem pessoas que até mesmo leva para o trabalho, coloca lá na mesa do escritório e abre no Salmo 91 e diz assim para si mesmo que ali já basta, e que a proteção está sobre ele, e que nenhum mal vai acontecer sobre ele, e que o laço do passarinheiro não pegará, nada de mal virá sobre a vida dele, porque simplesmente a Bíblia está aberta no Salmo 91. Não estou querendo desqualificar o poder da palavra, mas o próprio Jesus disse que de que adianta o homem conhecer a palavra de Deus e não praticar. Nós só temos o efeito do que Deus tem na nossa vida a partir do momento que nós fazemos valer aquilo que Ele nos designou, nos orientou,
nos ensinou por intermédio da sua palavra. Isso vem sobre nós uma expressão de pensamentos, uma indagação, uma pergunta que nós fazemos a nós mesmos. Como assim, bispo? Que pergunta? Quem pode vencer o laço do passarinheiro? Será que esta passagem bíblica está se referindo, está se qualificando a qualquer tipo de pessoa, a qualquer qualidade de pessoa, a qualquer classe de pessoa? Será que o texto dá garantia também aos ímpios? Será que o texto dá garantia àqueles que servem aos deuses estranhos? Será que o texto dá garantia aos ateus, aqueles que desacreditam do próprio Deus e das suas sagradas escrituras? Nós vamos entender e compreender a profundidade do versículo de número 3, ou do versos de número 3 do livro dos Salmos, quando diz que, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. A primeira questão que eu quero observar com os irmãos é: quem pode vencer o laço do passarinheiro? Primeiro lugar, a resposta está no versículo de número 2, quando a Bíblia expressa dizendo assim, quando o texto expressa assim, no versículo de número 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Então, em primeiro lugar, quem pode vencer o laço do passarinheiro? Aquele no qual tem o Senhor como seu Deus. Observa, o versículo 2 começa dizendo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Então o salmista está dizendo com muita propriedade, que antes dele livrá-lo do laço do passarinheiro, Ele é o seu Deus. Muitos não entendem esta questão e pensam que esta qualificação está voltada sobre a vida de todos, de forma geral, de forma completa. Não está voltada à vida dos ímpios. O texto está voltado à vida daqueles que têm o Senhor, seu Deus, como seu Senhor, como seu pastor, como aquele que está responsável sobre a sua vida. Josué capítulo 1, versículo de número 9, o texto explica a grandeza de Deus para com Josué, o tendo como o seu Deus. Josué 1, versículo 9 diz, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aí tem gente que não tem o Senhor como seu Deus, e querem a proteção de Deus. Tem pessoas que não servem a Deus, não tem Ele como seu Senhor e seu Salvador, e pedem a proteção de Deus para si. Observa aqui que a propriedade com que a Bíblia fala com Josué, animando através do Senhor, dizendo, eu que te mandei, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Isaías capítulo 41, versículo de número 10, o texto também frisa a mesma qualificação, dizendo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te sustento, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Então, esta proteção, que tem de garantia de que o laço do passarinheiro, mesmo que venha sobre nós, o Senhor há de nos dar o livramento, está voltado para aqueles que têm o Senhor como seu Deus, como seu único e suficiente Salvador de suas vidas. João capítulo 10, versículo de número 27, olha o que o texto diz, o próprio Jesus dizendo,
João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço e elas me seguem. Então, se nós somos servos, filhos de Deus, se nós temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso Deus, a Bíblia está dizendo que nós ouvimos a voz do Senhor e Ele as conhece. Observa o texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. Ou seja, quem serve a Deus, o Senhor conhece a sua voz. E quando, conhecendo a sua voz, a Bíblia diz que o Senhor as conhece. Agora imagine uma pessoa que não serve a Deus, falando com Ele: Senhor, estou aqui, teu servo, teu filho. Ele está dizendo: eu não vos conheço. Então, quando ele diz que naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, preguei em teu nome, curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, profetizei em teu nome, ele vai dizer: afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque não basta apenas saber quem é o Senhor, é preciso servi-lo em espírito e em verdade. Então, quem pode vencer o laço do passarinheiro? Aquele no qual o Senhor é o seu Deus. Se o Senhor é o seu Deus, se o Senhor é o teu Deus, o laço do passarinheiro não terá poder sobre a sua vida. Se o Senhor é o seu Deus, ainda que o inimigo arme para tentar te parar, para tentar te impedir de vencer, para tentar te impedir de conquistar, ele não vai obter êxito. Em segundo lugar, quem pode vencer o laço do passarinheiro? É aquele no qual Deus é o seu refúgio, fortaleza, e nele confia. Salmos 46, versículo de número 1, o texto diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então observa aqui o salmista está dizendo a respeito de quê? Deus é o nosso refúgio. O que é refúgio? É quando nós estamos em perigo, aflição, angústia, nós procuramos o nosso refúgio no Senhor. Quando não sabemos o que fazer, para onde ir, como devemos fazer, nós nos refugiamos no Senhor. Quando temos um problema, uma dificuldade, uma adversidade, enfrentando uma tempestade, nós procuramos refúgio no Senhor. É onde o crente vai para a oração, é onde o crente vai para a consagração, é onde o crente sobe o monte, é onde o crente vai para a vigília, é onde o crente entra no quarto, fecha a porta, dobra os joelhos, as lágrimas descem e ele fala com Deus. É procurar refúgio em Deus. Mas tem pessoas que procuram refúgio em lugares e em coisas erradas. Está com problema, procura refúgio na droga. Está com problema, procura refúgio no álcool. Está com problema, procura refúgio nos jogos de azar. Está com problema, se afoga nas ilusões desta vida. Está com problema, consulta com deuses estranhos. Está com problema, vai consultar com demônios terríveis. Você não vai obter vitória, êxito da parte de Deus desta forma. O que nós devemos fazer é ter o Deus eterno como nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Quem pode vencer o laço do passarinheiro? 2 Samuel, capítulo 22, versículo de número 31, o texto diz assim: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam. Quem pode vencer o laço do passarinheiro? Aquele que confia no Senhor, que deposita a sua confiança nele, que acredita que ele pode reverter situações que na ótica humana são impossíveis de serem mudadas. É voltar a confiança em Deus, é acreditar em Deus, é confiar no que Deus falou e esperar no Senhor com paciência e perseverança. Salmos 20, versos de número 7. Salmos 20, verso 7, o texto diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos. Diminui um pouquinho o microfone, filho. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Por que é que o texto está dizendo uns confiam em carros, outros confiam em cavalos? Porque naquela época do exército de Israel, exemplo, os homens confiavam nos carros de guerra, carros bem preparados, carros prontos para enfrentar qualquer tipo de guerra que poderiam vir sobre si. Outros confiavam em cavalos, porque eram os mais usados na linha de frente das guerras. Soldados em cima dos cavalos, com suas lanças mortais, prontos para ceifar a vida dos seus opositores inimigos. Mas o texto está dizendo que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome. Ou seja, quando alguém dissesse eu confio em carro, e outro dissesse eu confio em cavalo, nós faríamos menção do nome do Senhor, dizendo eu confio no Senhor. Em Provérbios, Salomão diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Ou seja, a gente pode até estar preparado, pode até estar pronto, pode até se posicionar, pode até se apresentar, pode até se dispor, pode até ir, mas a vitória quem dá é o Senhor. Sem o Senhor ninguém prega, sem o Senhor ninguém canta, sem o Senhor ninguém avança, sem o Senhor ninguém vence, sem o Senhor ninguém prossegue. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós não éramos nada, ele nos resgatou da lama, das profundezas do pecado, da destruição, e nos trouxe para a sua infinita luz, pela graça, pela sua misericórdia. Nós somos pequenos, mas ele é grande. Não é na nossa força, não é na força do nosso braço, mas é na força do Senhor. A Bíblia diz que um trabalha, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ou seja, um planta, o outro rega, mas o crescimento vem da parte do Senhor. Confiar no Senhor. Só vamos vencer o laço do passarinheiro se nós confiarmos no Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12. Olha o que o texto diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, porque eu sei em quem tenho crido. Querido, isso é muito profundo.
é com muita propriedade, porque tem gente que tem anos de crente, mas não sabe a profundidade de quem ele tem crido. Porque quando a tempestade começa a se levantar, ele recua. Quando o gigante se põe de pé no campo de batalha e começa a afrontar, ele se retira do campo de batalha. E o Senhor está dizendo nessa noite: você tem que confiar, você tem que acreditar, porque Deus é o teu refúgio. Fortaleza é proteção total. Refúgio e fortaleza. E nós devemos voltar a nossa confiança em Deus. Quem pode vencer o laço do passarinheiro? Aquele no qual o Senhor é o seu Deus. Quem pode vencer o laço do passarinheiro? Aquele no qual Deus é o seu refúgio, fortaleza, e nele confia. Se você está voltado nesses aspectos, se você se enquadra nessas qualificações, o laço do passarinheiro não vai te causar dano algum. Agora é preciso entender que quando a Bíblia fala com muita simplicidade, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? É preciso entender a profunda a respeito disso. Segundo a tradição da época, o laço do passarinheiro eram as armadilhas que eram feitas quase que invisíveis para pegar os pássaros de surpresa, com um bote certeiro, de maneira que o pássaro não conseguia escapar daquele laço do passarinheiro. Quem queria pegar os pássaros era o passarinheiro. Quem armava as armadilhas, os laços para pegar os pássaros, o passarinheiro. Olha o que Deus está comparando a vida daqueles que nele confiam, daqueles que o têm como refúgio e fortaleza, daqueles que o têm como o Senhor sendo o seu Deus, como aqueles que voltam a sua confiança para Ele. Ele está dizendo assim que ainda que o passarinheiro aqui no mundo espiritual tipifica Satanás, a antiga serpente, os demônios, o inimigo de nossas almas, ainda que ele arme ciladas para tentar nos ceifar, para tentar nos destruir, para tentar nos parar, para tentar nos impedir de avançar, de prosseguir, de ter vitória, ele está dizendo que nada vai acontecer com você, porque ele vai te dar o livramento do laço do passarinheiro. É garantia de Deus para nossas vidas, porque ainda que os laços estejam armados, a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar através de seus profetas e seus servos. Ele nos alerta. Eu lembro que certa feita Jeremias estava pregando, profetizando, chamando o povo ao arrependimento, a renunciar o pecado, a deixar de lado as práticas que eram não aceitas diante dos olhos de Deus, tentando chamar a atenção do povo a abandonar o pecado, a abandonar a imoralidade, a abandonar o paganismo, a abandonar a idolatria e se voltar para Deus, e o povo não despertava. Até que chega certo ponto que a Bíblia fala que eles haviam cavado uma cova para o profeta Jeremias. E os profetas que profetizavam mentira na época, que profetizavam o que o ego humano
gostava de ouvir o que os profetas da mentira daquele tempo profetizavam, que agradava o coração do povo, eles olhavam e diziam: é Deus que está falando. Eles acatavam o que os profetas de mentira falavam, mas recusavam a profecia e a palavra que era pregada por intermédio do profeta Jeremias. Até que a Bíblia diz assim, que Jeremias se volta dizendo: eu era como o cordeiro mudo, sendo levado ao matadouro. E ele vai mais a profundo dizendo: eu não sabia, mas o Senhor me fez saber que eu era como um cordeiro mudo, sendo levado para o matadouro. E eles diziam: cortemo-lo a árvore com o seu fruto, para que não haja mais memória no seu nome. Porque a Bíblia fala que Deus tipifica também a mim e a você como árvores, que temos que produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento, e não apenas frutos, mas frutos bons. Como eles perceberam que Jeremias produzia bons frutos e dignos de arrependimento, eles disseram: vamos cortar a árvore, com raiz e tudo, para que não haja memória no seu nome. Ou seja, vamos calar a boca deste profeta, para que ninguém escute mais a sua voz. E Jeremias ainda diz ao Senhor: Senhor, tu está vendo, Senhor, o que eles estão fazendo comigo? Porque quando Jeremias clama por justiça, para que Deus venha olhar para Jeremias e contemplar o que os seus inimigos, o que os seus adversários estavam intentando contra a sua vida, contra o seu chamado, contra o seu ministério, ele diz: Senhor, eles cavaram uma cova para mim, para a minha alma, dizendo: vamos ceifar a vida deste homem. Jeremias estava dizendo: eu tenho feito, Senhor, conforme tu queres. E olha que tinha momentos que o Senhor falava para Jeremias: vai lá e profetiza. E quando Jeremias ia profetizar, o povo falava em apedrejá-lo, falava em matá-lo, e Jeremias voltava correndo às pressas, sem querer estar no meio do povo, temendo a sua vida, temendo ser morto por eles. E quando ele chegava em casa, o Senhor dizia: levanta-te e volta, e continua profetizando. E como é que Jeremias conseguiu fazer tudo isso? Porque Jeremias entendia o que a Bíblia está nos falando e está nos garantindo nessa noite. O que, bispo? Jeremias tinha o Senhor como seu refúgio, como sua fortaleza, e ele confiava no Senhor, e ele acreditava no Senhor. A cova estava cavada para Jeremias, eles iam matar a Jeremias, a sepultura estava aberta para Jeremias, eles estavam esperando o momento certo para ceifar a Jeremias, mas Jeremias estava firmado em Deus, confiante em Deus, se refugiando em Deus, procurando a fortaleza em Deus, acreditando em Deus, porque ele tinha o Senhor como seu Deus, como seu protetor, como seu guarda celestial que não dorme, aquele que defende, que zela. Jeremias sabia a profundidade que o salmista estava dizendo. O que, bispo? Que ele o livraria do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu quero que você entenda nesta noite que a tua fé não é limitada, a tua fé é ilimitada em Deus, ela é indispensável, é insubstituível, e Deus marcou esta noite para te fazer lembrar que o teu Deus é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Se ele diz que a vitória vai chegar, confia e espera que o sobrenatural de Deus vai acontecer para a glória do seu santo nome. Quem pode vencer o laço do passarinheiro tem que confiar em Deus, não pode ter dúvidas, não pode viver nas incertezas da vida, não pode ficar no linguajar humano em cima do muro, ou desce e decide de qual lado você fica, ou a trombeta vai soar e você corre um grande risco de ficar aqui na terra. Porque tem muita gente que outrora estava na linha de frente, mas o passarinheiro foi lá e preparou o laço, e ele, por não vigiar, e ela, por não vigiar, caiu no laço do passarinheiro, e muitas das vezes ainda culpa a Deus. Tem gente que cai no laço do passarinheiro e culpa a igreja que ele congrega.
Tem gente que cai no laço do passarinheiro e ele culpa o pastor. Tem gente que cai no laço do passarinheiro e ele culpa a liderança. Tem gente que cai no laço do passarinheiro e ele culpa o seu irmão querido. Por isso que o próprio Jesus disse assim: vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai, para que não caias em tentação. Laço do passarinheiro é tentação. Você está entendendo? Imagina quando o passarinheiro vai armar o laço para pegar a ave. Ele coloca apenas o laço ali? Não. Ele coloca no meio do laço aquilo que o passarinho gosta. E ele fica à espera, dizendo: ele vai cair no laço, ela vai cair no laço. E ele não tem pressa. Ele tem paciência para esperar o momento certo para puxar o laço. E aqui está o motivo de muitas pessoas não estarem mais firmadas na presença de Deus. Eu sempre costumo dizer, querido, subir o monte é bom, profetizar é maravilhoso, entrar nos mistérios é coisa linda, eu gosto, é manto puro, é presença, é ótimo, mas não adianta, e no final da trajetória não vigiar. Você tem que entender uma coisa: quanto mais você busca, mais você recebe de Deus. E quanto mais você busca e mais você recebe de Deus, mais Deus te usa. E quanto mais você busca de Deus e mais Deus te usa, mais você cresce espiritualmente falando, na graça e no conhecimento. E quanto mais você busca e mais você recebe, e quanto mais você busca e recebe, mais Deus te dá, mais Deus te usa e mais você cresce. Quando isso acontece, aí o inimigo se levanta e diz: agora eu vou pará-lo, agora eu vou interceptar o chamado deste irmão, o chamado desta irmã. E o que ele faz? Ele prepara o laço do passarinheiro. Aí o crente usa a autoconfiança em si mesmo e diz: eu estou orando todo dia de madrugada, eu estou cheio do poder até transbordar, a tampa da botija está pulando para cima e para baixo de tanto azeite, eu estou tão cheio que eu tenho vontade e força para dar 70 voltas em cima do monte, eu estou que nem uma tocha nas mãos de Jeová, e o diabo está olhando e está dizendo: peraí, eu vou te pegar quando você menos espera. E aí arma o laço, e a pessoa, por não vigiar, cai no laço do passarinheiro. Às vezes com uma atitude, às vezes com um comportamento, às vezes com palavras, às vezes com decisões, e às vezes por não se atentarem para as artimanhas do inimigo de nossas almas. Mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer: você pode vencer o laço do passarinheiro, só precisa confiar, só precisa acreditar em Deus, só precisa tê-lo como seu refúgio, como sua fortaleza. É preciso se voltar para Ele, é preciso ficar atento e perceber quando os laços do passarinheiro estiver diante de você. Eu quero te fazer entender que quando o inimigo de nossas almas preparou um laço para Davi, não foi quando Davi estava no anonimato, foi quando Davi estava no auge de seu chamado. Foi no momento que Deus mais usava Davi. Foi no momento que Davi estava de mais prontidão na presença de Deus. E o laço do passarinheiro estava lá. Mas eu te mostro na Bíblia que é possível um homem e uma mulher de Deus ser livrado do laço do passarinheiro, estando no melhor momento da sua vida espiritual, da sua vida ministerial, da sua chamada. Eu vou te citar apenas um exemplo: Daniel. A Bíblia diz que quando o edito foi assinado pelo rei, de que no espaço de 30 dias,
qualquer homem que fizesse qualquer oração a qualquer Deus seria lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que quando Daniel ficou sabendo, naquele momento ele entendia que era o laço do passarinheiro que estava preparado para ele. E o que aconteceu? Daniel foi para casa, abriu as janelas em direção ao palácio, dobrou os seus joelhos e manteve a sua confiança, o seu refúgio e a sua fortaleza em Deus. E ele orou como ele fazia constantemente, 3 vezes ao dia. Ele foi pego no ato da oração, ele foi pego em flagrante oratório, mas Daniel não recuou, Daniel não baixou sua cabeça, Daniel não reteve a sua confiança em Deus, porque ele sabia que o Deus da Bíblia havia de o livrar da boca dos leões, porque Daniel entendeu e compreendeu que quem serve a Deus tem que servir em tempo e fora de tempo. Quem serve a Deus prega em tempo e fora de tempo. Quem serve a Deus é fiel em tempo e fora de tempo. Ainda que a tecnologia avança, ainda que as coisas tenham mudado, ainda que tenham avançado toda a questão que nós estamos vivendo na atualidade, mas o crente tem que permanecer firmado em Cristo, entendendo e compreendendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele não se curvou, e Ele não recuou, e o decreto foi lançado contra Ele, e Ele foi lançado dentro da cova dos leões. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo para dar livramento a Daniel e fechou a boca do leão. Ou seja, é preciso entender que para vencer o laço do passarinheiro tem que confiar em Deus na prática e não em teoria somente. Tem que confiar em Deus em firmeza, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da adversidade, mesmo em prova ou fora de prova. Tem que confiar em Deus com porta aberta ou com porta fechada, com o clima favorável ou desfavorável, com as coisas fluindo ou com as coisas não fluindo. É preciso entender que o diabo pode preparar 1000 laços do passarinheiro para tentar nos ceifar, para tentar nos laçar, mas o Deus da Bíblia há de nos dar livramento para a glória do seu santo, eterno e poderoso nome. Paulo disse certa feita: por muitas vezes estive em perigos de naufrágio, perigos em meio às feras, perigo em frios, perigo em calor terrível, perigo em meio irmãos que tinham corações fraudulentos e falsos. Mas ele disse: de todos os laços, de todas as aflições, de todas as batalhas, Deus me deu livramento de todas elas. Ou seja, Deus estava com Paulo em todo instante, em todo momento, guardando, livrando, sustentando, mantendo, caminhando juntamente com Ele. Não é diferente comigo e com você. É preciso acreditar, é preciso confiar, é preciso colocar a nossa fé em ação, é preciso abrir o coração para Deus, mas não somente pela metade. É preciso abrir o coração por completo e deixar o Espírito de Deus fazer morada, porque um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus não teme a nada e não teme a ninguém. O homem cheio do Espírito Santo enfrenta gigante, enfrenta urso, enfrenta leão, enfrenta o que for preciso, e Deus dá vitória a ele. Quem está entendendo nessa noite o que Deus da Bíblia está falando, adore ao Senhor nesta noite. A lógica de Deus trabalhar não é a lógica do homem trabalhar. Parece que é tudo ao contrário. Vou te citar 2 exemplos. Olhe para cá. Primeiro, é quando a situação que nós estamos enfrentando chega naquele ponto mais difícil, é a confirmação de que
nós estamos a poucos segundos da nossa vitória. E para a gente parece que não é assim. Não tem que ser assim. A gente quer receber a bênção de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu quero a minha bênção. Aí Deus não. Ele vai funilando. Ele vai apertando. Ele vai fechando. Ele vai estreitando. Toda a situação para nós dá uma sensação de que as portas estão fechadas. Dá uma sensação de que Deus não está nos ouvindo. Dá uma sensação de que a prova nunca vai acabar. Dá uma sensação de que nós não vamos suportar, não vamos conseguir. E aí que entra em ação o que, bispo? O laço do passarinheiro. Ele lança o laço na fé dessa pessoa que está prestes a receber a sua bênção. E por estar no momento que parece que não vai ter jeito, ela acaba desistindo, ele acaba desistindo. Enquanto o Senhor está pronto para entregar a sua vitória. Segundo exemplo, a maior confirmação do chamado de Deus na vida de alguém não é quando ele quer continuar. Exemplo, não é quando você chega aqui e diz: rapaz, eu estou firmado na rocha, viu? Eu estou amando servir a Deus. Cada dia que passa, meu coração acelera mais e eu tenho mais vontade das coisas de Deus. Isso é Deus confirmando o chamado da minha vida. Não é quando você chega e diz: nós estamos juntos, está precisando de mim, nós estamos aí para somar, para enfrentar demônio, para pegar pelo colarinho, para enfrentar gigante e para matar um gigante hoje, amarrar 10 para matar amanhã. Não é nesse momento. A maior confirmação de um chamado na vida de um homem e de uma mulher é quando ele diz assim: Senhor, eu não aguento mais. Isso não é para mim. Eu não fui chamado para esse negócio. Eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Por que eu, Senhor? Eu acho que eu não me encaixo nesse negócio. Eu já percebi que esse negócio não é para mim. Outros dizem: Senhor, se eu soubesse que ia ser assim, eu nem tinha começado. Mas já que comecei, eu estou convicto de que eu tenho que desistir. É desse jeito. Por incrível que pareça, a confirmação é quando você, em um linguajar tradicional, diz: eu vou chutar o balde. Não é assim? Eu desisto, eu paro, eu não quero mais. Sabe o que significa? Sabe o que significa? É Deus dizendo: eu te escolhi, eu te chamei. E você está sentindo as dores, as contrações de uma chamada. É Deus confirmando para você que Ele te escolheu no meio de uma multidão, porque a Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu, o Senhor, que escolhi a vós. E nesse momento pode ter 1000 laços de passarinheiro preparados para você, que Deus vai te dar livramento. Por quê, bispo? Porque a Bíblia diz que quando a gente pensa que a gente está fraco, é aí que a gente está forte. O crente está só o bagaço, está dizendo: tadinho de mim, eu não estou tendo força nem para orar, estou mais fraco do que os fracos dos fracos das fraquezas. Eu acho que eu não chego nem um dia de amanhã espiritualmente falando. Mas é aí que você se engana. Os demônios estão olhando para você de longe e está dizendo: é melhor não ficar perto dele e dela não, porque ali está um passo de dar um brado ali, porque o Senhor está confirmando o chamado, está em um processo para com Deus. As coisas são inversas no reino de Deus. Então eu quero aproveitar o ensejo, eu quero aproveitar este momento para dizer para você que está em casa, para você que está no templo, para você que está no trabalho, para você que está na rua, para você que está no carro e está sendo alcançado por esta palavra e por um momento pensou em desistir, pensou em parar, disse: Deus, isso não é para mim, o Senhor não me escolheu, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Deus está dizendo nesta noite, Ele está confirmando o teu chamado para a glória de Deus. Ele está confirmando que Ele te chamou, que Ele te escolheu, que Ele te separou para uma grande obra, e você não pode parar agora. Se coloque de pé.
Aleluia, Deus está te conduzindo no caminho certo, Deus está te conduzindo na direção certa, e Ele está dizendo nessa noite: é possível sim vencer o laço do passarinheiro. Mas não esqueça de que nós temos que ter o Senhor como nosso Deus, de que nós temos que ter como refúgio e fortaleza, e a nossa confiança tem que estar nele, somente nele. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, diante do Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua grandeza nessa noite, Pai. A Tua palavra foi ministrada aos corações. Vai de encontro, Senhor, este Teu filho, esta Tua filha, que está vivenciando momentos de aflições, de angústia, e está pensando que é o fim. Meu Deus, renova as forças do Teu filho, da Tua filha. Ajuda-os a prosseguir na Tua presença. Ajuda-os a prosseguir diante do chamado. Meu Deus, livra-os do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ajuda os teus filhos a obterem vitória para a glória do teu santo nome. Fortalece o que está fraco, alegra o que está triste, enche o que estiver vazio da tua presença, e nos ajuda a avançar, a prosseguir, a te adorar, a te servir em espírito e em verdade, porque a tua palavra é eficaz, a tua palavra é santa e verdadeira, a tua palavra não volta vazia, e é o que nós ministramos e profetizamos nessa noite: a vitória sobre o teu povo, sobre as famílias, sobre os lares, para louvor e exaltação que é em ti e que é no teu nome. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.